Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. E este é o motivo, irmãos e irmãs, pelo que nós nos reunimos a cada 8 dias, sobretudo, para o dia do Senhor. E também é o motivo pelo qual fazemos o bem, porque a nossa esperança não está nas coisas da terra, mas no céu, no Senhor ressuscitado. Estamos celebrando hoje o chamado Domingo do Bom Pastor. Graças a Deus, estamos aqui uma vez mais reunidos. Saudamos os presentes e também os que nos acompanham pelas redes sociais. Antes propriamente da reflexão do Evangelho de hoje, das leituras, gostaria de propor a todos também uma meditação das nossas atitudes. Ontem, sábado, domingo, sexta, sábado, melhor dizendo, o comércio aqui no centro estava estourando de gente. Sei que as pessoas precisam vender e comprar, mas cada um deve pensar o que realmente precisa. Por quê? O comércio, os bares cheios, os restaurantes cheios, não todos, mas cheios. O povo explodindo em compras. O que vai acontecer? Esperamos que não aconteça. Que daqui a 15 dias vem o governador e manda fechar tudo de novo. Por quê? Porque muitas pessoas não estão colaborando. Depois vão colocar a culpa na igreja. Que afinal de contas a igreja é um depositário de Covid, um covidário. Olha, irmãos e irmãs, cheguei a pensar que não fosse perseguição por parte do STF, mas não é só hipocrisia não, é perseguição mesmo. Por quê? Não são as igrejas que se tornam as difusoras do vírus, nós sabemos disso. Nós necessitamos de estar na presença do Senhor, não só individualmente em nossas casas, mas necessitamos estar fisicamente presentes com nossos irmãos e irmãs. Claro, com todos os cuidados. Tivemos que ouvir de algum dos ministros do STF que nós devemos nos preocupar com a vida. Ora, mas quem é o STF? Abortista,
ativista do aborto, para ensinar a igreja que deve se preocupar com a defesa da vida. Há séculos nós nos preocupamos com a defesa da vida. Porque o bom pastor é aquele que dá a vida pelo seu rebanho. E Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Ou seja, vida por inteiro. A igreja há séculos faz aquilo que era dever do Estado fazer e o Estado não faz. Nós fazemos por caridade, por amor a Jesus, que nos ajuda a ver no próximo Jesus sofredor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, fiquemos atentos, porque os nossos retos pastores são os bispos. Nossos pastores não são nem o presidente, nem o prefeito, nem o governador. Claro que nós estamos dispostos a colaborar, somos os primeiros a colaborar, mas não queremos que tire o nosso direito de nos reunirmos, porque, usando um pouco de ironia, daqui a pouco teremos que fazer a missa dentro do ônibus, porque dentro do ônibus e do metrô é seguro, abarrotado de gente é seguro. Olha, o que é isso? Mais do que hipocrisia, é perseguição mesmo à fé. Estou convencido disso. Nós aqui em nossa comunidade temos 6 missas no domingo. Todo mundo respeita os protocolos. É ou não é verdade? Basta olhar nossa assembleia hoje. Essa missa transbordava de gente. Hoje nós tiramos 20 bancos desde que começou a pandemia. Enfim, para acolher o povo de Deus com segurança. Agora, nós ficarmos reclusos sem poder participar da Eucaristia é um abuso. É contra os direitos humanos. Irmãos e irmãs, hoje, domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações. No capítulo 10 de São João, Jesus se revela como bom pastor. Ele diz essas palavras junto à porta das ovelhas no muro de Jerusalém. Por essa porta, as ovelhas eram conduzidas para o templo. E o que seria delas lá dentro do templo? Seriam sacrificadas. Junto dessa porta, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim poderá entrar e sair e encontrará pastagem. Ou seja, Jesus é aquele que nos conduz à vida. Ele dá a vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Por 7 vezes no Evangelho de São João, Jesus apresenta essa fórmula, que recorda a fórmula da apresentação de Deus a Moisés. Eu sou aquele que sou. Então Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdadeira videira, domingo que vem, e assim por diante. Jesus, portanto, realiza aquilo que, de maneira profética, apareceu no Antigo Testamento, quando Deus promete que Ele mesmo vai reunir suas ovelhas e vai pastoreá-las. Se você depois hoje tem um tempo, leia o capítulo 34 do profeta Ezequiel, a denúncia dos maus pastores e o anúncio de que Deus mesmo, como bom pastor, vai cuidar do seu rebanho. Jesus diz, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, aquele que trabalha por dinheiro, não é pastor. Quando vê o lobo, ele foge. E o lobo ataca, dispersa, mata as ovelhas. Mas ele, Jesus, é o bom pastor. Conhece as suas ovelhas e suas ovelhas o conhecem. Olha que questionamento para nós. Como é que nós conhecemos a voz de Jesus? Jesus toma esta imagem do cotidiano dos pastores do seu tempo. Eram pequenos rebanhos em geral, e o pastor criava com as ovelhas uma relação familiar, de tal maneira que as ovelhas discerniam o timbre da voz do seu pastor. E mesmo até as ovelhas podiam receber nomes do seu pastor. Jesus usa essa imagem para dizer, assim deve ser também a relação do discípulo com o mestre. Conhecer a Jesus, conhecer sua voz. Nós conhecemos a voz de Jesus lendo os evangelhos, participando da vida da fé da igreja, meditando sobre esta palavra. Jesus insiste ainda, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Este é o exemplo do amor de Jesus para nós. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Então o mandato missionário, também por elas
devo conduzir. Escutarão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. A igreja é missionária porque Jesus é o missionário do Pai. Após a ressurreição, ele vai soprar sobre os discípulos e enviá-los em missão. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. De fato, no capítulo 3 de São João, no diálogo com Nicodemos, Jesus disse: Deus tanto amou o mundo que nos deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Ou seja, Jesus não é vítima simplesmente de circunstâncias humanas, de desavenças, de invejas. Não, ele entrega a sua vida. A iniciativa é dele. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Por isso se diz que ele morreu pela nossa salvação. Entregando a vida, ele nos deu a vida. Ressuscitando dos mortos, ele venceu a morte e vai nos ajudar também a vencer a morte. Ele vence a morte por nós. Hoje, São João testemunha na segunda leitura que o Pai nos deu um presente de amor, de sermos chamados seus filhos. Jesus é o Filho por natureza, porque ele é verdadeiramente Deus. Nós somos filhos por adoção, mas somos filhos, irmãos em Jesus. Quando nós comemos da carne de Jesus, bebemos o seu sangue, nós estamos professando a nossa fé em Cristo, o Verbo eterno, que se fez verdadeiramente homem no seio da Virgem Maria, que morreu verdadeiramente, que verdadeiramente foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia verdadeiramente. Comungar é uma proclamação da nossa fé no mistério da encarnação, morte e ressurreição do Senhor. Unidos a Jesus é que nós nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. Diz São João que nem sequer se manifestou que seremos. Quando o Senhor nos chamar a si, quando Jesus se manifestar, então seremos semelhantes a Ele e o veremos tal como Ele é. Já na primeira leitura de hoje, o testemunho de São Pedro. Após Pentecostes, ele diz: ficai sabendo, todos vós, todo o povo de Israel, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos. Então, este é o querigma pascal, principal da nossa fé. Este homem está curado. Ele se referia ao paralítico que havia sido curado. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, mas que se tornou a pedra angular, como cantamos no Salmo de hoje. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Queridos irmãos e irmãs, agradeçamos, pois, no dia de hoje, pelos nossos retos pastores e supliquemos ao Senhor que envie operários para a sua messe, porque a messe é grande, os pastores são poucos, os operários são poucos, e o Senhor ouvirá a nossa prece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.